Olá a todos, meu nome é Jaqueline, sou palestrante do CAEB, Centro Assistencial Eurípides Barçanufo, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Espero que todos estejam bem e aproveito para convidar a cada um de vocês a ficar comigo até o final desta palestra e fazermos juntos uma importante reflexão sobre o seguinte tema: medo. Para iniciarmos nossa reflexão, encontrei nas pesquisas que faço pela internet um pequeno texto atribuído a Joyce Xavier, que diz assim: Querido medo, o que tem feito dentro de mim? Você não anda me trazendo coisas boas. Você me vestiu uma armadura que ninguém pode tirá-la, a não ser eu mesma. E se fosse fácil, se fosse fácil, não me traria tantas dúvidas e tantos pensamentos loucos durante a noite. Esse medo afasta de mim as pessoas que querem desfrutar o que mais tenho de bom para oferecer, o meu amor. Eu tento te destruir, porque eu também quero levar o meu amor a quem merece. Medo, deixa eu amar, vai. Podemos completar este pequeno texto dizendo assim: medo, deixa eu viver, vai. Sobre a origem do medo, temos do escritor e fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca, a seguinte afirmação: um dos mais fortes sentimentos do ser humano é o medo da rejeição. A possibilidade de não atender ou superar a expectativa das pessoas dispara o nosso maior medo, o de ser rejeitado ou criticado. Para Rodrigo Fonseca, esse processo tem origem na gestação. É comprovado que os sentimentos, pensamentos e emoção dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação, e assim, muitos medos manifestados na fase adulta podem ter sido gerados ainda no útero materno. Mais ainda, muitos outros pesquisadores nos trazem também que, além do medo da rejeição, todos os outros medos sentidos pela mãe durante a gestação são passados para o bebê. Por exemplo, o medo de não dar conta da responsabilidade, a preocupação com o próprio corpo, com a saúde do bebê, o medo de desestabilizar a relação com o marido, o medo da nova rotina e até mesmo o medo do parto. O bebê não tem capacidade de compreender os significados desses medos e acaba registrando a emoção como se fosse dele. Porque medo é emoção, medo é sentimento. E da mesma maneira que todos os outros sentimentos e emoções, constroem em cada um de nós suas realidades. Portanto, medo constrói. O medo é uma emoção que todos nós sentimos, em diferentes situações da vida, em diferentes escalas ou graus. Trouxe para conversar com vocês alguns tipos de medo. Iniciando com os medos reais, os ditos medos bons, que nos protegem dos perigos. São aqueles que nos posicionam à frente de situações que oferecem riscos reais, como, por exemplo, temos o medo de se machucar ao praticar um esporte radical, ou medo de passar vergonha em determinados eventos, onde temos que falar em público. A psicologia nos diz que esses medos são elementos protetores e não são capazes de interferir no sentimento do homem se sentir capaz e seguro. São reais e concretos no risco oferecido. São esses medos que nos fazem pensar antes de agir, de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha. Exemplo: não vou dirigir se não sei dirigir. Depois nós temos os medos irreais ou fantasiosos, criados pela nossa mente e que muitas vezes impedem o ser humano de viver integralmente sua experiência terrena. São os medos paralisantes. Profissionais da psicologia e da psiquiatria afirmam que o medo surge de um estado de ansiedade. E quantos casos de ansiosos à nossa volta, não é? Lembrando que a ansiedade quase sempre gera depressão, e a depressão é conhecida hoje como o mal do século. Também temos os medos emocionais. Os medos emocionais dizem respeito ao temor de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais.
medo de casar e ser trocado por uma outra pessoa, medo de fracassar, de se frustrar, de ser julgado, de ser abandonado. Um exemplo de situação no qual o medo emocional atua pode ser encontrado em pessoas que se sentem insatisfeitas em seus relacionamentos amorosos, mas insistem nessa relação que já não traz felicidade, simplesmente porque têm medo da solidão. Os medos emocionais despertam insegurança e geralmente estão relacionados a um sentimento de incapacidade, inferioridade e não merecimento. Este tipo de medo é capaz de paralisar a vida do indivíduo, que passa a perder oportunidades, desistir de sonhos e se afastar de pessoas importantes. O medo, quando manifestado, prepara o organismo, isto é, o corpo material, para uma possível reação, começando pela liberação de determinados hormônios que causam aceleração dos batimentos cardíacos, ressecamento dos lábios e contrações musculares involuntárias. Angústia e desespero. Quem nunca sentiu medo, não é? E qual a diferença entre medo e fobia? Continuando no campo da psicologia, a psicóloga Neuza Corazza, do Centro de Psicologia Especializado em Medos, de Curitiba, Paraná, explica que a diferença entre um medo comum e a fobia é o grau de intensidade do sentimento, ou seja, enquanto o primeiro é apenas uma sensação de receio diante de uma situação que não impede a pessoa de agir, a segunda é um pavor com foco específico, como andar de avião, cruzar com insetos e até mesmo enfrentar pessoas. A fobia, este medo patológico, nos leva a um nervosismo extremo e a reações absurdas. Vem acompanhada de alguns sintomas bem característicos. Confira o que a pessoa com fobia pode sentir: reação da ansiedade intensa, crises de ansiedade, viver intensamente uma situação antes desta situação acontecer e sofrer com isso, taquicardia, falta de ar, suor frio, tremores, visão turva, enjoos e vômito, dor de barriga, tontura. A fobia acontece quando o medo se torna irracional, a ponto de tirar a liberdade de escolha do indivíduo. E o que é preciso para não deixar que um medo vire um medo gigantesco que bloqueie sua vida? Segundo alguns profissionais da psiquiatria, encarar os próprios monstros seria a solução. Quando você recua diante do medo, ele cresce. Já quando enfrenta a situação, consegue perceber o exagero e desmascarar a fantasia do perigo. A fobia, como todos os outros transtornos mentais, é causada por um conjunto de fatores, como predisposição familiar, questão ambiental, situação de vida, experiências e traumas enfrentados. É difícil dizer a origem de um temor que passa do limite. Acontece de algumas pessoas que enfrentaram uma tempestade muito intensa, por exemplo, desenvolverem fobia de trovão. Mas isso não é regra, até porque podemos ter alguém que passou pela mesma tempestade e não sente medo. Agora que já conversamos dentro desta visão especialista, podemos trazer uma abordagem espiritualista. Sabemos que a formação religiosa e cultural nos incute o medo. Temos, por exemplo, a crença do pecado original, com Adão e Eva, onde a humanidade, segundo tal entendimento, carrega até hoje este pecado, o que de certo modo nos faz sentir com medo de Deus e daquilo que entendemos como castigos e que Ele possa lançar sobre nós, de forma individual ou sobre uma determinada comunidade ou local. E do ponto de vista espiritualista, qual seria a opinião sobre o medo? Do ponto de vista espiritualista, o autoconhecimento é uma das ferramentas principais para que as pessoas façam enfrentamento do medo. Lembrando que enfrentar e fazer enfrentamento são duas coisas diferentes. O termo enfrentar é mais utilizado no sentido de brigar ou discutir. Já o termo enfrentamento pode ser empregado quando a pessoa tenta superar o medo, dando um passo de cada vez, independentemente do instrumento de que se faça uso, no sentido do próprio crescimento.
Nesta busca pela cura, temos muitas possibilidades. Temos a psicoterapia, a meditação, a yoga, a musicoterapia, a própria cultura, a arte, o lazer e também o exercício mediúnico, por que não? Não importa o caminho que trilhamos, desde que ele seja um caminho que nos traga ou nos leve até a paz que queremos. Somos espíritos em processo de busca de purificação, e para que possamos um dia sair desse planeta e podermos vivenciar mais diretamente um outro plano energético, é necessário que consigamos gradativamente ir elevando nosso nível de pensamentos, nosso padrão vibratório, nosso grau de sentimentos e irmos nos libertando do nosso eu inferior, subindo consciencialmente para nosso eu superior, onde poderemos nos sentir integrados aos outros eus, vivenciando uma comunhão com os demais seres humanos e com os outros elementos da criação divina. Sabemos que todos nós trazemos em nossa história existencial traumas, medos, tristezas, dores do nosso passado, de outros séculos, e isso jaz escondido em nosso inconsciente. Somente quando nos autoconhecermos e nos entendermos como espíritos em evolução, começaremos então a sentir, a reviver lembranças que vêm lá, de dentro, da essência, daquilo que conhecemos e daquilo que não conhecemos. Na visão espiritualista, temos as nossas fobias, originárias de nossa história existencial, fobias de lugares fechados, de multidão, de fogo, de água, de altura, de animais, de escuro. É o medo e a angústia sem motivo, mas que certamente fazem parte de nossa história, da nossa caixa preta de sentimentos. Sabemos que nem todas as pessoas acreditam na reencarnação, e muitas vezes estas pessoas iniciam uma busca sem encontrar resultados na origem de seus medos. Buscam nas histórias da infância, no passado recente, entender de onde vêm esses medos e o que os originaram. Porém, irmãos, às vezes, a origem destes medos não está na existência atual, mas sim em uma outra história, contada em um outro tempo este que lhes foge à memória. Porque a cura, nestes casos, pode estar além da matéria, além do visível, além da história conhecida ou lembrada. Está no antes, no ontem, no que temos guardado no mais íntimo de nosso ser. A cura pode estar no autoconhecimento, no despertar da consciência, na fé que professamos, no amor próprio, no apoio familiar, nos ajustes com nossos desafetos, no aceitar que somos falhos, mas cada dia melhores. Mas não esqueçam que precisamos sempre ter unidas a medicina da terra com a medicina do plano espiritual. Portanto, se me perguntarem, preciso de remédio? Vou dizer alguns tipos de medo para serem tratados, ou fobias podem precisar sim de um tratamento à base de remédios, que deverá ser feito com o acompanhamento de um profissional. Isso ajudará a diminuir os níveis de ansiedade para que o paciente consiga enfrentar as situações durante a vida, a caminhada que faz aqui. Lembre-se, procure ajuda especializada de um psicólogo ou psiquiatra, ou ambos. A ciência da Terra e do plano espiritual devem caminhar juntas. Sendo assim, procure ainda ajuda espiritual em locais sérios, comprometidos com a cura através do amor, porque há várias possibilidades de tratamento, de terapias que podem auxiliar a tornar a vida mais leve e prazerosa, deixando o medo nocivo, no lugar onde ele deve ficar, no passado, ou em um lugar onde não prejudique mais a ninguém. E principalmente,
Não tenha receio, não sinta vergonha de buscar auxílio, de pedir ajuda. O amor está no ar, o amor sempre está no ar e com certeza, se você for atrás de ajuda, você conseguirá alguém ou algum local que poderá trazer para a sua vida uma nova realidade, uma possibilidade de felicidade, de tranquilidade, de paz e de cura. Para terminar essa nossa reflexão, trago para vocês uma pequena mensagem. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para injúria, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então é esta mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês. O medo pode ser vencido, sim. O medo pode ser superado. Os bons medos devem ser vivenciados, para que deles possamos tirar os melhores aprendizados. Mas o medo nocivo, esse sim, deve ser extinto da nossa vida. Então convido vocês, a cada um de vocês, para tentar, com o mais íntimo dos sentimentos de amor que possa existir dentro do coração, a trocar o medo pela fé. Assim, tenho certeza que teremos condições de enfrentar tudo o que vem pela frente, acreditando que não estamos sós e que junto a nós caminha um bom espírito, trabalhando pela luz, pelo amor e pela paz. Agradeço a cada um de vocês a atenção dispensada, fiquem bem, muita paz e muita luz.